Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o 12, o verso é o 9, que diz: E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem, que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem, Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se não um sábado, ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, por consequência lícito fazer bem no sábado? É por consequência lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. O texto que eu acabei de ler está em Mateus, capítulo de número 12. Eu li do verso de número 9 até o verso de número 14, e existem algumas aplicações dentro desse texto que são de grande valia para a nossa vida. Esse texto aqui ele vai falar a respeito de um homem que vai ser curado da sua mão que estava atrofiada, né? Jesus aqui ele está mais uma vez entrando na sinagoga, e ao entrar na sinagoga ele vai ser surpreendido por alguns homens, né, que vão questionar Jesus a respeito de um bom feito sendo realizado no dia de sábado, tendo em vista que para aquele tempo, o sábado era visto como um dia que não deveria fazer nada, era um dia do Senhor, era um dia de descanso, não tinha que ter atividade. Aí Jesus coloca uma situação em relação a fazer o bem para alguém, ainda que fosse um dia de sábado, ainda que fosse um dia que, durante a lei, eles deveriam estar ausentes, não fazendo nada, ficar em descanso, ficar para o Senhor, envolver esse dia somente para Deus. E Jesus quer ensinar para esses homens que não existe hora, não existe dia perfeito, não existe hora ou dia para se fazer a bondade. Que aquilo que é bom, aquilo que é legal, deve ser feito a qualquer momento. Aí o texto diz que estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: É lícito curar no sábado? Perceba, eles não perguntam a Jesus se é lícito curar porque eles querem que o moço seja curado. Eles perguntam a Jesus com a intenção de pegar Jesus naquela pergunta e levar Jesus para acusação e assim o matar. Está no texto. A intenção dos fariseus é levar Jesus à morte, é pegar Jesus. Então a pergunta não é com intenção de curar, não é com intenção de providenciar algo bom. A intenção não é de ver a cura de alguém, a intenção deles é pegar Jesus. Eles querem pegar Jesus, por isso eles perguntam: é lícito curar no sábado? Tem muita gente assim, né? Que às vezes se aproxima de você, pergunta, você até parece para você que é uma boa amizade, que é um bom relacionamento, que se aproxima de você com perguntas demonstrando que tem algum tipo de interesse em você, só que a intenção é maléfica. Perceba, a intenção dos fariseus aqui é ruim. Qual a intenção? De pegar Jesus na resposta e levar Jesus a uma condenação. Então, às vezes, até parece que pergunta com intenção de querer ver o bem de alguém, a cura de alguém, mas a intenção é maligna. E Deus sonda o coração. E às vezes isso acontece na nossa própria vida, no nosso próprio cotidiano, de pessoas que cercam as nossas amizades. E a gente fala: nossa, fulano tá com a gente, fulano tá comigo, fulano é amigo, fulano é colega, tá aqui comigo, tá aqui pertinho, tá, sabe, tá interagindo comigo, tá conversando, mas as intenções são outras. Por quê? Porque Deus sonda a intenção do coração do homem. Existem pessoas que às vezes mostram uma coisa e na verdade são outras. Era, no caso, os fariseus, que mostravam para Jesus uma coisa, mas na verdade eram outras. E Jesus constantemente combatia a prática de vida dos fariseus. Por que Jesus combatia os fariseus? Porque eles falavam de uma coisa que eles não viviam. Por isso que o próprio Cristo chamou eles como sepulcros caiados, que tinham aparência, mas não tinham conteúdo, não tinham essência.
Tinham belezas por fora, mas não tinham nada por dentro, eram vazios, eram ocos. Perceba, tem pessoas assim, que se apresentam com uma aparência, mas carregam outro conteúdo. Se apresentam com uma imagem, mas carregam outras intenções. A intenção não é boa, a intenção é maléfica. Às vezes até parece que a maneira como fala, a forma como diz, a maneira como se comunica, parece que se importa comigo, porque está perguntando algo para mim, porque está perto de mim, mas a intenção é outra. Tem gente que só pergunta com a intenção de fazer o mal. Tem pessoas que às vezes fazem isso, perguntam alguma coisa para você, não porque querem ver você bem, mas perguntam para saber da sua vida ou levantar alguma informação para querer algo ruim. Pessoas dominadas pelo pecado, dominadas pelos conceitos da iniquidade, dominadas pelas ações do mundo e que acabam se perdendo no meio do caminho. Então a pergunta para os fariseus não é porque eles querem ver um homem curado, é porque eles querem pegar Jesus. A intenção deles é essa. Eles questionam para interrogar Jesus e nessa interrogação eles conseguirem alguma prova para condenar Jesus e Jesus morrer. Estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. E eles, para o acusarem, ou seja, acusarem Jesus, interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhe disse, Jesus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, se ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? A Jesus dá aqui uma explicação sobre bondade. Se você vê uma ovelha, que é algo que te pertence, se ela cair num buraco, numa cova, você não vai levantar, você vai deixar ela na cova e só vai levantar no outro dia? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Ele está dizendo, se vocês cuidam das ovelhas que é de vocês, das finanças que é de vocês, né, da estrutura familiar de vocês, se vocês cuidam do animal, se uma ovelha cai no buraco e vocês levantam, por que não faria isso com o homem? Por que eu não posso fazer o bem para um homem no dia de sábado? Se vocês fazem com uma ovelha, se ela cair na cova ou se cair no buraco. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem no sábado? Então disse aquele homem, estende a mão, e ele estendeu e ficou sã com a outra. Perceba algumas coisas aqui. Jesus fala sobre a questão do sábado. E ele diz que assim como eles ajudariam uma ovelha, certamente Jesus ajudaria um homem que vale muito mais do que uma ovelha. E como prova que aquilo que ele fala é verdadeiro, ele vai curar um homem agora que está com a mão mirrada. Ele vai realizar um milagre no dia de sábado para mostrar que não tem horário do dia para você fazer bondade, para você exercer o amor, para você exercer a misericórdia, para você fazer o bem para alguém. Ainda que seja no sábado, ainda que seja num dia que pela lei eles deveriam ficar parados, sem fazer nada, atividade nenhuma, somente no Senhor, em descanso. Porém Jesus falou, se for para fazer o bem, faça. Não deixe de fazer. Esteja fazendo. É necessário fazer, porque a bondade ela vai sobrepor aqui a lei. A bondade ela vai sobrepor aqui essas condições. Né? E você vai perceber que de repente esse homem da mão mirrada, ele nem seria curado. Ele foi curado porque alguém questionou a respeito da cura no dia de sábado. Tanto é que depois desse questionamento, Jesus mandou chamar esse homem, né? Então disse aquele homem, estende a mão, e ele estendeu e ficou sã. Após o questionamento dos fariseus, Jesus vai curar o homem da mão mirrada. Ah, pastor, mas toda pessoa que passou no caminho Jesus curou? Nem todos Jesus curou. Me dá prova bíblica, João capítulo de número 5. Jesus está no tanque de Betesda. Tem uma fila imensa de pessoas doentes. Jesus só vai curar um homem. Ele vai diante de um homem que está há muitos anos na beira do tanque esperando o momento do seu milagre. Jesus não sai curando a fila inteira. Ele só cura aquele homem e vai embora. Está no texto. Jesus vai de encontro àquele homem, cura o homem do paralítico do tanque de Betesda e depois vai embora. Então nem todos Jesus curou. Nem todos que passaram na frente de Jesus, que estavam diante dele, Jesus curou. Sabe? É óbvio que todos que pediram, que foram até Jesus, foram curados. Mas nem todos que cercavam Jesus foram curados. Era muita gente, era uma multidão. Jesus ia por muitos lugares. Então, nem todos Cristo curou. Jesus poderia muito bem entrar nessa sinagoga, pregar nessa sinagoga como ele fez outras vezes e não curar.
e não realizar milagres. Só que quando os fariseus questionam por causa do sábado, Jesus vai explicar que é lícito fazer bem no sábado, que deveria fazer bem no sábado, e como prova que aquilo que ele está falando é verdadeiro, ele vai curar alguém no dia de sábado. Por quê? Porque a cura desse homem que está com a mão mirrada vai ser a base para dizer que é verdade aquilo que ele está dizendo. Ele só não fala que tem que fazer o bem, como ele faz o bem. Né? Ele está falando, você tem que fazer o bem para um homem, como também ele cura aquele homem daquele problema na sua mão que ele estava carregando durante há muito tempo. Perceba, se talvez não tivesse o questionamento dos fariseus, esse homem da mão mirrada poderia não ser curado. Talvez ele só foi curado porque algum fariseu se levantou para questionar, para afrontar Jesus, para vir com uma pegadinha, uma pergunta, e Jesus foi lá e curou esse homem. Pastor, onde você quer chegar que eu ainda não estou entendendo? Eu estou dizendo o seguinte, que existem situações que às vezes o próprio Deus permite acontecer, para que através dela Deus faça um milagre. Existem pessoas que vão precisar ver o que Deus vai fazer. Existem pessoas que vão precisar ver o que Jesus tem poder para fazer. Existem milagres que vão acontecer porque alguém está falando de você, porque alguém está criticando você, porque alguém está duvidando do poder de Deus sobre a tua vida. E só porque se levantaram ao contrário, Jesus se levanta dizendo, agora eu vou fazer, agora eu vou realizar, agora eu vou curar, agora eu vou salvar, agora eu vou fazer um milagre. Só porque alguém duvidou, só porque alguém questionou, só porque alguém disse que não era para fazer. Às vezes existem pessoas que falam, criticam, se levantam e tudo que elas fazem vão cooperar para o nosso próprio bem. Vão cooperar para o nosso próprio crescimento. Então, não fique preocupado com as palavras que se batem. Não fique preocupado com as línguas que estão se batendo de um lado para o outro. Por quê? Porque tudo isso vai cooperar para o seu próprio bem. O que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para o teu próprio bem. As fofocas, as palavras contrárias, as palavras de dor, palavras de sofrimento, talvez as acusações, questionamentos, portas fechadas, sofrimento que você está passando, tudo isso vai cooperar lá na frente para o seu próprio bem. E se não tivesse talvez o questionamento dos fariseus, esse homem da mão mirrada não seria curado. Então às vezes existem situações que é necessário ter questionamentos. Existem situações que é necessário Sanbalate e Tobias levantarem. Existem situações que é necessário os inimigos se oporem. Existem situações que é necessário que haja contenda, divergência, que é necessário que se levante. Para quê? Para que Deus desça e manifeste a sua vontade mediante ao processo. Talvez de coisas que você não está entendendo, por que ele está questionando e está questionando algo bom para mim? Está questionando e está questionando algo positivo em mim. Está questionando e está questionando algo que poderia ser benéfico em mim. Mas a questão é que às vezes Jesus pode estar permitindo esse cenário de línguas que se batem para, na verdade, isso ser usado lá na frente para a glória do nome do Senhor. Só que você não entende o processo. E por não entender porque Jesus está lá na frente formando todas as coisas, você questiona, você reclama. Talvez você tenha estado inquieto porque certas coisas ainda não aconteceram, e quanto mais você ora, mais você vê a coisa piorar, mais você vê pessoas se levantar, mais você vê pedrada, mais você vê contenda. Aí você diz, Senhor, onde está o Senhor no meio de tudo isso? E Deus está permitindo todo esse cenário para que os mesmos que falaram o contrário percebam o Deus que tem o poder de curar alguém que está com a mão mirrada, de fazer um milagre na vida de alguém que está com a mão atrofiada, que está sem esperança. Você percebe que os fariseus, eles estão mais preocupados em cumprir a lei do que fazer o amor. Eles estão mais preocupados em cumprir a lei do que fazer a bondade. A questão não era descumprir a lei. A questão era
deixar de fazer o bem por causa da lei. A questão era deixar de fazer o amor, fazer o que é certo por causa da lei. E uma lei que estava naquele momento sendo questionada pelos fariseus, mas Jesus vai dar um argumento que vai dizer para ele o seguinte: a questão não é descumprir a lei, a questão é não deixar de fazer a bondade, é não deixar de exercer o amor, é não deixar de exercer a misericórdia. Porque o sábado, ele é o dia do descanso para que vocês descansem, mas isso não significa que vocês têm que ausentar a bondade ou ausentar o amor. O que Jesus estava querendo dizer para os fariseus e para esses homens era isso, que era lícito sim curar no sábado. Por muitas das vezes você vai ver Jesus curando nesse dia, Jesus fazendo milagre nesse dia, Jesus fazendo nesse dia. E os fariseus tentavam questionar Jesus e sempre pegavam no dia de sábado. Por que atingiam no dia de sábado? Porque pela lei eles não deveriam fazer atividade nenhuma. E Jesus vai dizer para eles: o que adianta vocês tentarem cumprir a lei e vocês não exercerem o amor? O que é mais importante? A misericórdia, o perdão, a bondade. Aí Jesus vira em direção ao homem que está com a mão mirrada, aqui diante do texto, e ele diz: então disse aquele homem, estende a mão. E ele estendeu e ficou sã, como a outra. Perceba, Jesus vai dizer para o homem da mão mirrada: estende a sua mão. Jesus pede para que ele estenda a mão. Jesus poderia muito bem liberar uma palavra ali e curar ele. Mas Jesus pede para que ele levante e estenda a mão. Mostre a mão, exponha a mão, levanta a mão. Por quê? Porque a área que eu apresento a ele é a área que eu vou curar. Você está entendendo isso aqui ou não? Expõe a mão, expõe a ferida, expõe a dor, expõe a área que está atrofiada para mim, porque tudo que eu exponho para Deus, Deus cura. É claro que Deus poderia liberar uma palavra para esse homem e ele ser curado, mas Jesus quer que ele tenha a parte dele. Qual é a parte dele? Expor a mão. Expõe a mão. Mostra a ferida. Mostra a área que está mirrada. Revela para ele. Ah, pastor, mas eu estou constrangido porque é muito tempo com a mão mirrada, é muito tempo sofrendo com isso, é muito tempo carregando essa dor, é muito tempo passando esse problema. Expõe para ele essa mão. Porque tudo que você expõe a ele, ele te cura, ele te trata, ele te salva. Ah, mas está no meio do público, todo mundo está vendo a minha mão, eu tenho vergonha dela porque a mão está mirrada. As pessoas, elas expõem você para te machucar. Jesus te expõe para te curar. Se vai ser uma oportunidade de você levantar o teu milagre, você levantar a tua cura, você ainda vai pensar 2 vezes? Então expõe a mão. Jesus pede, mostra a mão. Por quê? Porque quando ele expõe a área que está mirrada, a área que está sofrendo, ele vai receber de Jesus a cura. Você está pegando isso aqui ou não? Você está entendendo a necessidade que você tem de expor a ele a sua mão? Expõe para ele a área que está mirrada, a área que está atrofiada. Talvez uma área que você está tentando há muito tempo resolver e não consegue. Talvez uma área que você está tentando a cura durante muito tempo e não vê nada. Talvez uma área que você está tentando há muito tempo ver um milagre e não consegue ver milagre nenhum sobre a sua vida. Expõe a mão. Por quê? Porque quando você expõe para ele as suas dores, a sua ferida, a sua mão atrofiada, a sua mão mirrada, ele tem o poder de curar você. Ele não pede para você expor para que ele venha te denegrir. Ele não pede para que você exponha com a intenção de te ferir, te machucar, te humilhar. Ele quer que você mostre a mão porque ele quer mudar a tua situação na frente de todos. Você está entendendo essa palavra? Que às vezes Jesus permite certas coisas acontecerem e até agravarem sobre a tua vida para que o milagre também seja exposto na frente de todos. Porque os mesmos que viram você entrar com a mão atrofiada, com a mão mirrada, são os mesmos que vão ver você sair com a mão diferente. Agora, a petição de Jesus é clara: me mostra a mão. Jesus não vai tocar a área que você não mostra para ele. Jesus não vai tocar na área que você não expõe para ele. Não é porque ele não tem poder de tocar ou de curar. Ele pode tocar, ele pode curar, mas a decisão é minha de expor a minha mão. E quando eu exponho a minha ferida, quando eu exponho a minha mão, quando eu exponho a minha dor, eu levo dele a cura. Eu levo dele o milagre.
Eu preciso encontrar necessidade de mostrar para ele o meu atrofiamento. Talvez é um pecado que você não confessou, talvez um problema que você tem passado há muito tempo, talvez um problema emocional, um problema conjugal, espiritual, físico. Não sei, talvez alguma área que você está atrofiado e você, por constrangimento, eu não quero falar com ele, mas dobra o teu joelho, expressa para Deus, expõe para Deus, fala: Senhor, está aqui a minha mão, que durante muito tempo foi mirrada, mas eu preciso que o Senhor mude essa história. E Ele tem poder de curar. Aí o texto vai dizer para nós: então disse aquele homem, estende a mão, e ele estendeu e ficou sã, como a outra mão. E ficou sã como a outra mão. Isso aqui é interessante porque Jesus trouxe equilíbrio para ele. As duas mãos ficaram iguais, curadas como a outra mão. Jesus trouxe equilíbrio. Jesus colocou no lugar a vida dele. Jesus colocou no lugar a saúde dele. Jesus colocou as mãos dele na normalidade. Já tinha alguma coisa que estava fora do normal. E o que estava fora do normal? A mão mirrada. Aí Jesus foi lá, curou a mão que estava mirrada e fez as duas mãos ficarem iguais, normais. Recebe essa palavra. Deus vai fazer muita coisa na sua vida voltar ao normal. Deus vai trazer normalidade para as coisas que saíram do seu controle. Deus vai trazer normalidade para as coisas que você perdeu o controle. Você perdeu a esperança, você perdeu o ânimo, você perdeu a vontade. Deus vai tocar e vai fazer as coisas voltarem ao normal. Você recebe isso? Deus vai trazer normalidade, Deus vai colocar as coisas no controle, Deus vai trazer paz ao teu coração, Deus vai trazer equilíbrio para essa situação. Talvez você esteja desacreditado agora, talvez você esteja sem esperança agora, talvez você esteja sem vigor agora, mas Deus é poderoso de colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não sei qual é a área da tua vida que está atrofiada, qual é a mão da tua vida que está desse jeito mirrada, mas uma coisa eu sei: Deus tem o poder de colocar tudo no seu devido lugar. Deus vai colocar as coisas no lugar, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para que o nome dele seja glorificado na vida dos outros que vão ver o que Deus vai fazer. As pessoas vão olhar e vão dizer: ele não estava com a mão mirrada? Não estava arrebentado? Não estava assim? Não estava assado? Pois é, Jesus foi lá e colocou tudo no lugar. Você recebe essa palavra? Então escreve aí nos comentários, deixa claro aí nos comentários e coloca: eu creio no milagre de Deus, eu creio que Deus tem um propósito sobre todas as coisas, eu creio que quando Deus expõe para curar, Deus não expõe para matar, Deus não expõe para ferir, Deus expõe para tratar, para que haja milagre, para que haja transformação, para que haja salvação sobre a nossa vida. Essa é a intenção de Deus sobre o nosso coração. Você recebe? Então declara isso no comentário, reproduz alguma coisa que você aprendeu para mostrar que essa palavra tem gerado efeitos sobre a tua vida.